Oi, meu nome é Gabi, eu sou professora de Biologia do Mundo Enem e agora nós estamos na TV Sol. Tá? Então, começando a falar um pouquinho de carboidratos, tá bom? A gente está lá falando sobre carboidratos agora. E aí, gente, nós falamos o seguinte, que a constituição do carboidrato, quimicamente, o carboidrato também é formado de carbono e hidrogênio, mas também tem oxigênio ali na constituição química, né, na molécula do carboidrato, tá? E aí, o que vai uma parte importante já para nós, logo no começo, né, da conversa aí sobre carboidratos, é a sua nomenclatura. Então, a gente sempre entende que a nomenclatura do carboidrato, ela leva com ela um sufixo que nós falamos aí, sufixo -ose, né? Então, tá aí o exemplo para vocês, os exemplos, né? Glicose, frutose, lactose, galactose, né? Vários tipos de carboidratos ali, e que a gente está vendo que o finalzinho aqui da palavra, o sufixo, né, é -ose, tá? Então é meio que uma regra geral aí para falar de carboidrato. Quais são as fontes desses carboidratos, né? Então tá aqui do lado a imagem para vocês. A gente sabe que os carboidratos no geral estão em frutos, em grãos, em massa, né? Nos vegetais. Se a gente pensar na celulose, é um carboidrato, tá? Então, ali são as fontes onde a gente encontra inúmeras formas de carboidratos. Tudo bem? Bom, e aí a gente vai olhar um pouquinho para a sua classificação. É muito comum a gente ver nas questões, ou até ouvir falar, né, em carboidratos do tipo monossacarídeo, disacarídeo e os polissacarídeos. Eu diria para vocês, pessoal, que o importante talvez assim, né, não só, mas aquele talvez mais importante ali é a gente meio que lembrar sempre dos polissacarídeos, tá bom? Porque isso está dentro de fotossíntese, de respiração, né? Tá inserido em outros temas aí dentro da biologia, tá bom? Mas o que quer dizer monossacarídeo? Monossacarídeo é aquele carboidrato que tem de 3 a 7 carbonos na sua constituição, na sua molécula química, tá? E aí esses monossacarídeos, olha só, né, os exemplos aí de monossacarídeo tá ali para vocês: glicose, frutose e galactose. Sendo que qual é a que a gente mais fala aí na molécula de carboidrato do tipo monossacarídeo? A glicose, né? Porque a gente conversa muito sobre glicose, de novo, sobre fotossíntese e respiração celular, tá? Então, a glicose é um carboidrato do tipo monossacarídeo porque ela apresenta aí de 3 a 7 carbonos dentro da sua molécula química, tá certo? Disacarídeos são aqueles carboidratos que são formados pela junção ou união de 2 monossacarídeos, por isso disacarídeos, né? E os disacarídeos que a gente está vendo aí no exemplo, por exemplo, sacarose e lactose. Então, tá vendo que a sacarose é uma união do carboidrato glicose com frutose, e aí, então, originando a sacarose. A lactose é uma junção ou união da glicose com galactose, tá? Então, exemplos aí de disacarídeos, que seria, então, a união de 2 monossacarídeos, tá? E talvez aqui onde a gente vai mais olhar um pouquinho, né, são os polissacarídeos, porque são muitos, então são vários monossacarídeos interligados, né? E aí, gente, ali estão os exemplos, né? Por exemplo, amido, que é a reserva energética de plantas e algas, né? O glicogênio, que é a reserva energética do nosso fígado, no caso dos animais, especificamente mamíferos. Além dos mamíferos, os fungos reservam também glicogênio. A celulose, que é a parede celular de plantas, né? Então, tem vários outros exemplos. Por exemplo, a quitina, que seria parede celular de fungos, né? Então, ali a gente tem uma gama de exemplos de polissacarídeos que também permeiam os variados temas da biologia. Por isso que dentro aí dos carboidratos, é lógico que a glicose, é importante a gente lembrar, ser monossacarídeo, né? O que é um disacarídeo, mas aí fica um pouco mais assim, né? Um pouco mais
uma importância um pouco maior os polissacarídeos por ter exemplos variados ali, tá bom? Então aí do seu lado, ao lado aí da imagem, a gente tem exemplos, né, de lá em cima do D-glicose, um monossacarídeo, a lactose, que é um disacarídeo, né, tá vendo a junção ali, a união de dois monossacarídeos, e embaixo a celulose representando o exemplo de uma molécula de polissacarídeo, né, um carboidrato de cadeia bastante extensa, bastante grande, tá? Beleza? Então, aqui nós temos a classificação. Quando a gente percebe, ou quer dizer, né, estuda as funções dos carboidratos, são muitas também, são variadas, né? Então, quando a gente fala de carboidrato, especificamente naquele momento, a gente lembra da função energética do carboidrato, né? Então, o carboidrato é para nos dar energia, ou para qualquer outro ser vivo. Realmente, a fonte de energia primária que um ser vivo tem é por meio da molécula do carboidrato, né? De glicose, por exemplo, se a gente falar aí de respiração celular ou num fotossintetizante, tá certo? É um tipo de molécula energética, é a fonte primária de energia, mas ela também tem ali como função a reserva energética, né? Quando eu falei para vocês do amido, que é uma reserva energética dos vegetais, o glicogênio, que é uma reserva energética dos animais, né? E de fungos. Então, tá vendo? Ela tem a função tanto de dar energia, quanto para estocar na forma, né? Esse carboidrato aí estocando energia, tá? E aí, então, essa primeira função dessa molécula, né, das moléculas ali de carboidratos, tá? E aí ela tem também função de estruturar, né? Então, não só essa questão de função energética, mas também a gente tem que pensar que carboidrato do tipo de ribose, desoxirribose, que eu vou falar um pouquinho mais para frente com vocês, são dois tipos de carboidratos presentes na molécula de DNA e RNA, tá? Por isso que aqui, ó, uma outra função estrutural, né? Olhando para essa molécula aí, que está na imagem para vocês, é uma molécula de DNA, né? Uma dupla fita, e ali ela está presente, né, nessa molécula extensa, não só o carboidrato, a gente vai ver que tem ácidos nucleicos, tem o fosfato, mas tem ali também o açúcar, né, o carboidrato desoxirribose no caso do DNA e o carboidrato ribose no RNA. Tá certo? Então, a gente vê uma função também estrutural para os carboidratos ali, pensando em DNA. Tá certo? E aí, muito importante, tá vendo? A gente coloca para vocês aqui os polissacarídeos importantes, né? Porque a gente está falando das funções, a questão de reserva de energia, a questão de estoque e liberação de energia, a estrutural, né, do carboidrato, mas como eu disse para vocês, os polissacarídeos eles têm um quê a mais por conta de se apresentar muitas vezes no vestibular, né, para falar qual que é a função desses polissacarídeos, tá? E é o primeiro que vocês estão vendo aí, o amido, que é reserva energética de algas e plantas, né? Então, tá vendo que o amido é um polissacarídeo, uma união extensa aí de monossacarídeos, formando então uma molécula gigante de polissacarídeo que tem a função aí de reservar energia para vegetais e algas, tá? O glicogênio, como eu disse para vocês, é uma reserva energética de fungo e de animais, né? Celulose, uma função de parede celular, né, um polissacarídeo de função de estrutural de parede celular de plantas, dos vegetais no geral, e a quitina, além de ser um tipo de polissacarídeo importante para a parede celular de fungos, né, a quitina ela também está presente no exoesqueleto de alguns artrópodes, né? Então veja aqui ao lado, a gente está vendo a exúvia, né? O momento ali da muda desse artrópode, desse inseto, e esse exoesqueleto, que é esse que ele está deixando aqui, que eu circulei para vocês, ele é um exoesqueleto impregnado de quitina, né? Que é esse polissacarídeo que a gente está conversando agora,
tá? Dependendo dos grupos ali de artrópodes, né? Então, por exemplo, crustáceos, que são animais então que estão em ambiente muito úmido, até marinho, eles terão exoesqueleto de quitina, mas também eles têm uma impregnação de carbonato de cálcio por conta do local que eles vivem, né? Um ambiente com muito sais, né? Por isso carbonato de cálcio. Agora, no geral, todos os artrópodes, todos eles têm o exoesqueleto quitinoso, né? Mesmo os crustáceos, mas aí a impregnação também de sais de cálcio nesses crustáceos, né? No geral, tá bom? Então tá aí para vocês os polissacarídeos importantes. É realmente de suma importância que a gente tenha a noção, a lembrar da nomenclatura e a função de cada um aí para cada grupo de organismo, tá certo? Bom, para a gente já dar uma fixada e fechar essa primeira parte aí de carboidratos, tá? Eu venho aqui com um exercício para vocês. Para a gente tentar resolver nesse momento, para a gente fixar aí a ideia, né? Então, é um exercício do Enem que fala o seguinte: ao beber uma solução de glicose, tá vendo a molécula de glicose ali, né? C6H12O6. É uma molécula que a gente vai muito conversar, de novo eu falando aqui, né, de fotossíntese e respiração, mas a gente realmente vai conversar muito sobre isso e ela vai aparecer desse jeitinho para vocês nesses temas aí, tá? Então, ele fala assim, ó, ao beber uma solução de glicose, C6H12O6, um corta-cana ingere uma substância o quê? Né? Vamos dar uma lida nas alternativas aí, né? Na letra A, ele ingere uma substância que, ao ser degradada pelo organismo, produz energia que pode ser usada para movimentar o corpo. Na letra B, um corta-cana ingere uma substância que é inflamável, que queimada pelo organismo produz água para manter a hidratação das células. Na letra C, ingere uma substância que eleva a taxa de açúcar no sangue e é armazenada na célula, o que restabelece o teor de oxigênio no organismo. Na letra D, ingere uma substância insolúvel em água, o que aumenta a retenção de líquidos pelo organismo. E na letra E, ingere uma substância de sabor adocicado que, utilizada na respiração celular, fornece CO2 para manter estável a taxa de carbono na atmosfera. E aí a gente vai de qual alternativa ali para falar sobre quando um corta-cana ingere uma substância, uma solução de glicose? Qual seria a resposta aí? Letra A. Ao beber uma solução de glicose, um corta-cana ingere uma substância que, ao ser degradada pelo organismo, produz energia que pode ser usada para movimentar o corpo, né? As outras todas, é interessante isso, né? Porque as outras, elas trazem... não necessariamente a pessoa precisa saber literalmente todos os ciclos e todas as reações que acontecem numa respiração celular, né? Mas na alternativa ele trata um pouquinho, né, sobre respiração celular, ele traz um pouquinho sobre isso, né, que a gente vai ainda conversar um pouco. Mas realmente, né, acho que não precisa saber tanto da respiração para não colocar a letra E que está errada, né? Então, seria essa letra A mesmo a nossa resposta, tá? A gente vai de outro exercício ali, ó, da Federal de Uberlândia, se eu não me engano, e ele fala assim, ó: os polissacarídeos são macromoléculas de carboidratos, polímeros com centenas a milhares de monossacarídeos, unidos por meio de ligações glicosídicas. Sobre os polissacarídeos são feitas as seguintes afirmações. Considerando-se as informações abaixo, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para falsa, né? Então, depois a gente vai seguir aí para saber quais estão corretas, né, e assinalar. A primeira frase, ele fala assim: amido é um polissacarídeo de armazenamento encontrado nos animais. Na segunda frase, os vertebrados armazenam glicogênio, principalmente nas células do fígado e músculos. Na terceira frase, o exoesqueleto dos artrópodes é formado por quitina, que é um polissacarídeo com função estrutural.
E na quarta frase, a celulose é um polissacarídeo estrutural encontrado como principal componente da resistente parede celular que circunda as células dos animais. E aí, considerando-se as informações acima, marcar verdadeiro e falso e assinalar qual estaria correta aí. Qual que seria a sequência correta para nós? Letra C, então vamos dar uma olhada ali, né? A letra C, ele fala que a primeira é falsa, as duas aí do meio seria a Stephanie também, né? As duas aí do meio seriam verdadeiras e a última falsa, né? E é isso mesmo, gente, dá uma olhada aí, ó. O que acontece? Amido é um polissacarídeo, né, de armazenamento, mas não é dos animais. A gente falaria aí dos vegetais e algas, tá? Os vertebrados realmente armazenam glicogênio, principalmente no fígado e também no músculo. A terceira está certa também, que ele fala que o exoesqueleto de artrópodes é formado por quitina e que é um polissacarídeo de função estrutural, né? Pô, a estrutura daquele artrópode também, né? E a quarta, ele falou certo, mas aí ele fala que é a parede celular de células de animais, né? E aí não é, né? A celulose é um polissacarídeo encontrado aí na parede celular dos vegetais, tá bom? No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Ótica Carvalho, óculos e relógios que combinam com a sua rotina e o seu momento. Nos siga nas nossas redes sociais, @Ótica Carvalho no Instagram e facebook.com/óticacarvalho.oficial. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom horário que você está estudando. Como é que vocês estão? Tudo bom aí? Hoje nós vamos falar sobre muita coisa, galera. Então vamos começar falando sobre o quê? Princípio de Higgs, ou difração, tá? O que é difração? Então uma onda, ela vai se propagando, aí eu fiz um exemplo aqui, ó, de uma onda se propagando, tá? E tá vendo aqui, ó, tem um obstáculo. Eu posso até aumentar um pouco esse obstáculo aqui, para impedir que ela passe ali por cima e impedir que essa onda passe aqui por baixo. Então olha ali, ela está chegando e aí tem um obstáculo. O que ela vai fazer? Né? Será que essa onda vai acabar? Será que essa onda vai conseguir passar o obstáculo? Difração é esse fenômeno onde a onda consegue contornar os obstáculos e continuar se propagando. Então a onda consegue sim contornar os obstáculos. E ela contorna os obstáculos por quê? A gente pode imaginar que toda onda ali, cada minúsculo pedacinho dela, funciona como uma nova fonte de onda. Então, se a gente pensasse assim, ó, tá? Posso pensar nesses pequenos pedacinhos assim, todos eles, né, conseguem gerar uma nova onda. Então é como se cada frentinha de onda ali pudesse gerar uma nova onda. E quando aquela frentinha de onda passa por essa fenda, ela, como se ela se contornasse assim, ó, e continuasse se propagando. É muito maluco, né? Pensa assim, ó, você está entrando assim, ó, passando, de repente você consegue passar e continua se propagando. Então, a onda, a hora que chegar aqui nessa fenda, ó, essa onda vai bater nessa fenda e o que vai acontecer? Ela vai continuar se propagando aqui, ó. E vai embora. E se eu colocar mais fendas ali? Não tem problema, ela vai contornar de novo e ela vai continuar se propagando. Claro, depende da intensidade da onda, vai ter esse poder aí de difração. Quanto será que ela vai conseguir ficar difratando? Né? Nós temos outros fenômenos que acontecem junto, como o amortecimento, né? Vai absorver parte da onda. Mas, se a gente vai aqui, ó, essa onda continua se propagando. Olha lá, tá? Vou colocar mais dois obstáculos aqui, ó. Fui lá, coloco uma aqui e vou embora.
O que vai acontecer com essa onda? Ela vai continuar, ó. Aqui vai ter uma frente de onda que vai conseguir passar por essa fenda. E aí, ela vai continuar se propagando. Aqui também, ó, vai ter uma frente de onda que vai passar por essa fenda. E ela vai continuar se propagando. E aí nós vamos ter ondas se propagando. Percebam que em alguns pontos aqui, ó, as ondas se encontram. E a hora que as ondas se encontram, ocorre o fenômeno de interferência. Então, quando uma onda encontra a outra, ocorre a interferência. A gente vai falar bastante sobre isso. Então, eu vou escrever aqui, ó, difração. Vamos colocar aqui como, né, o poder, tá? Então, ó, poder da onda de contornar obstáculos. Para contornar obstáculos. Aí você pode pensar, pô, onde será que tem isso? Quando passa um carro, né? Um carro tocando um som super alto. Você escuta o grave do som, né? Um outro fenômeno que ocorre, que é bem interessante, e aí a gente consegue linkar os dois, é ressonância. Tá? O que é ressonância? Né? Imagina que todo corpo ali, ele tem uma vibração, né, natural. Então as nossas moléculas, elas estão vibrando. Você não tem moléculas paradas num objeto. Né? Então esse objeto aqui não tem todas as moléculas dele paradas, elas estão vibrando. Né? Então as moléculas têm uma vibração natural. E aí, se a gente começa a estimular essas moléculas, tá, com uma onda na mesma frequência natural de vibração delas, o que vai acontecer? Elas vão começar a vibrar também. É como se você estivesse lá numa torcida organizada, parado lá, você está meio que se mexendo, você é uma molécula, e todo mundo começa a mexer junto. De repente você está lá, junto com todo mundo, chacoalhando. Né? Então, ressonância é esse fenômeno, o fenômeno onde os corpos começam a oscilar na sua frequência natural quando são estimulados por alguma outra onda. Tá? Então tem que ter um estímulo para ocorrer ressonância. Por ressonância não adianta, nem tenta. Beleza? Então ressonância, ó, eu vou colocar assim, ó, você emite uma onda, tá? Aí você tem uma molécula aqui, ó, e esta molécula está vibrando. Essa onda vai fazer o quê? Vai fazer estimular a vibração dessa molécula, tá? E essa molécula vai vibrar, vai começar a entrar em ressonância. Essa é a ideia. Ó, interferência. O que é isso? Pô, você está vendo duas ondas. Professor, por que você não desenhou a crista e o vale? Porque eu não manjo muito de desenho e fica difícil de fazer. Então a gente consegue pensar só olhando crista ou só olhando o vale, beleza? Então vamos lá. O que acontece na interferência? Uma onda vai encontrar outra. Então uma onda, quando encontra outra, elas se interferem entre si. Essa interferência pode ser construtiva ou destrutiva. Então existem dois tipos de interferência: construtiva e destrutiva. Qual que é a diferença dessas duas interferências? Numa interferência construtiva, no momento do encontro das ondas, nós teremos ou um aumento de crista ou um aumento de vale. Crista, vale. A gente sabe disso, tá? Então, quando duas ondas se encontrarem, só no momento onde elas estão se encontrando, nós temos uma interferência, tá? Então as ondas estão andando assim, ó, elas se interferem e continuam se propagando como se nada tivesse acontecido, tá? É importante a gente saber isso. Então ocorre a interferência no momento do encontro das ondas e depois elas continuam se propagando sem nenhuma alteração, nem na sua frequência, nem na sua amplitude, nem no seu período, nem na sua velocidade, nada. Elas só se interferem. Beleza? Então eu fiz aqui, ó, um exemplo. Duas ondas, uma onda aqui e uma onda aqui, elas estão indo uma de encontro à outra. E no momento, vamos pensar aqui em três etapas. Você tem a primeira etapa, que seria essa, as ondas indo uma de encontro à outra. Você teria a segunda etapa. No que consiste a segunda etapa? No encontro das duas. Quando essa crista se posicionar exatamente em cima dessa crista, ou seja, elas estão vindo aqui, elas vão se interferir. O que vai acontecer?
pelas ondas, né, por as ondas estarem na mesma fase, lembra aqui que era fase? Ó, crista, crista, elas estão na mesma fase. As duas são cristas. Podia ser vale, vale, elas estão na mesma fase. As duas são vales, tá? Então eu tenho duas cristas aqui, elas vão se encontrar. Quando essas duas cristas se encontram, existirá uma interferência construtiva. Toda vez que duas ondas se encontrarem, se elas estão em concordância de fase, existirá uma interferência construtiva. O que é concordância de fase? Ou as duas são cristas, ou as duas são vales. Isso é concordância de fase, tá? Então, ó, a hora que esta onda encontrar esta outra onda, no momento da interferência, vamos chamar aqui, ó, essa amplitude de A, beleza? A de amplitude. E vamos chamar essa outra amplitude de A também. Então, tem duas ondas vindo, tchururu, tchururu, tchutchu, né? Pensando, não, saltitando, e elas vão se encontrar. A hora que elas se encontram, como aqui ocorrerá uma interferência construtiva, a onda formada, ela terá uma crista, né? Uma amplitude aumentada. E essa amplitude será a soma das duas amplitudes, tá? Então, a amplitude resultante é a soma da amplitude desta onda com a amplitude desta onda. Vamos dar nome para ela, sei lá. Vou chamar essa daqui, ó, de amplitude 1, tá? Onda 1. E amplitude 2, onda 2. Vamos imaginar que a amplitude 1 vale A. E que a amplitude 2 também vale A. Tá? Só para a gente poder ter esse resultado bonitinho. Aí, a amplitude resultante sempre será a soma das amplitudes. Como tudo na física, o resultante é a soma dos dois. Força resultante, soma das forças. Campo resultante, soma dos campos. Amplitude resultante, soma das amplitudes. Tá? Então, no momento da interferência, a hora que essas duas ondas se encontrarem, a amplitude resultante será a soma dessas duas amplitudes. E o terceiro momento? Qual que é o terceiro momento? O terceiro momento é aquele onde as ondas, depois de se interferirem, continuam se propagando como se nada tivesse acontecido. Tá? Então, a onda que estava aqui, estará aqui. Ó, vou fazer a velocidade dela indo para a esquerda. Tá? Então, essa onda veio, interferiu e está se propagando para cá. Essa onda veio, interferiu e está se propagando para a direita. Então, este é o fenômeno de interferência, quando as ondas têm a mesma fase, elas estão em concordância de fase. E a interferência só ocorre no momento em que uma está em cima da outra. Tá? Então, pensa essa caneta aqui, ó, preta como sendo uma onda. Espera aí. Preta como sendo uma onda, vermelha como sendo uma onda. Elas vão andando assim, ó. Aqui elas viram uma onda maior e depois elas continuam a se propagar. Tá? Antes. Então, essa onda que estava indo para a direita, ela continua indo para a direita. Essa onda que estava indo para a esquerda, continua indo para a esquerda. Eu vou colocar para facilitar para você aqui, ó. Aqui era a onda 1, né? Aqui, ó, continua a onda 1. Aqui era a onda 2. Aqui continua a onda 2. Agora vamos para o segundo exemplo para a gente encerrar, fechar, e ia ser ótimo, né? Encerrar esse bloco, ó. Esse daqui é o segundo exemplo. Bom, escrevam aí, tá? Eu vou escrever aqui embaixo, ó. Isso daqui é interferência construtiva, o que a gente vai chamar de IC, tá? Então isso daqui, ó, interferência construtiva. Construtiva. Agora vamos para a interferência destrutiva. Então, vamos imaginar aqui, ó, essa onda aqui é a onda 1 e ela está indo para a direita. Então, vamos lá, onda 1 vindo para cá, ó. Dá para ver o V ali? Dá. Aqui, ó, é a onda 2, tá? E ela está indo para a esquerda. Então, elas estão se propagando, tchutchururu, tchutchu, e aí elas vão se encontrar. Esse é o primeiro momento, então, ó. Primeiro momento,
uma onda indo de encontro à outra. Aqui existe a interferência destrutiva. Percebam que as ondas estão em discordância de fase. Claro, aqui, ó, se elas tiverem a mesma amplitude e elas estão em discordância de fase, nós teremos um aniquilamento. As ondas vão se aniquilar, ou seja, a amplitude resultante vai ser zero. Então, quando a gente está falando de interferência destrutiva, você vai ter a destrutiva total, onde há o aniquilamento, acaba a onda no momento da interferência, e a destrutiva parcial. O que vai fazer ter um tipo ou ter outro tipo? A amplitude das ondas. Se as amplitudes das ondas são iguais, sempre teremos interferência destrutiva. Total, né? Se as amplitudes das ondas são diferentes, nós teremos uma interferência destrutiva parcial. Vamos fazer a total aqui primeiro. Vamos aqui, ó. Essas duas estão se encontrando. Se eu disser que essa daqui tem uma amplitude A e eu disser que essa daqui também tem uma amplitude A, ó, duas amplitudes iguais. Como é que a gente vai fazer? Isso é um A, tá, gente? Por mais que pareça um gnomo sentado numa pedra, isso é um A, ó. Voltou. Agora ficou melhor. Então, quando essas duas ondas se encontram, o que a gente vai fazer? Calcular a amplitude resultante. E a amplitude resultante é o quê? A soma das duas amplitudes. Só que essa está para a parte que nós consideramos lá no começo como positiva. E essa vale, a gente considerou amplitude negativa. Então, esta amplitude aqui, ó, ela tem um sinal de menos. Quando você for calcular a amplitude resultante somando as duas amplitudes, você vai somar A mais menos A. Aí vai ficar A menos A. A menos A dá zero. Então, no momento da interferência, que é a segunda parte aqui, você terá uma amplitude zero, ó. Vai ficar assim a onda. Não vai ter nada. Por quê? Porque houve uma interferência destrutiva. E essa daqui, como as amplitudes são iguais em módulo, só muda o sinal pelo posicionamento, né, aqui a amplitude resultante vai ser zero. E depois as ondas continuam se propagando como se nada tivesse acontecido. Tá? Então, isso daqui, ó, essa onda que estava com amplitude A indo para a esquerda, ela vai continuar com essa amplitude A indo para a esquerda. Tá? Ela vai passar, interferir e continuar se propagando. Então, ela vai com velocidade para lá. E a onda 1, que eu vou desenhar aqui, será que vai aparecer a onda 1 aqui? Eu vou desenhar aqui embaixo, tá, gente? Mas saibam que ali do lado é só para caber aqui. Então, a onda 1 vai continuar se propagando para lá. Beleza? Então, o que a gente viu agora? Ó? Difração, poder da onda de contornar os obstáculos. Ressonância, né? Lembra que todo mundo tem uma frequência natural de vibração. Quando você emite uma onda nessa frequência natural de vibração, você faz com que essa vibração vá aumentando a sua amplitude cada vez mais. Tá? Interferência, um encontro de duas ondas, que pode ser construtiva, com um aumento da amplitude, e ela pode ser destrutiva. Então, coloca aí escrito, gente, que aqui é a interferência destrutiva. Destrutiva. Já conhece o Clube Confiança? Um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro em qualquer abastecimento ou consumo nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais.
Bom, pessoal, os lipídios a gente chama de uma maneira geral das gorduras aí, tá vendo que tá entre aspas, né? De uma maneira coloquial, a gente pode falar em lipídios como gorduras. Elas são moléculas formadas por carbono e oxigênio, e aí os exemplos, ou melhor, né, as fontes onde a gente encontra lipídios estão aqui do lado também, né? Então vocês estão vendo castanhas, óleos, né, peixes, alguns peixes. A gente está vendo o abacate aí representando, né, também esse tipo de fruto que a gente consegue encontrar alguns lipídios, né? Então a gente consegue encontrar lipídio de origem animal e vegetal, tá? E a estrutura, vamos dar uma olhada aí nessa estrutura do lipídio, né? Então, olha só, o lipídio ele é formado por uma associação de ácidos graxos e álcool que a gente pode chamar de glicerol, né? Então tá vendo ali, ó, aí embaixo nós estamos vendo a molécula de ácido graxo e a molécula de glicerol, e juntas, né, quando une esses dois tipos de moléculas aqui, ácido graxo e glicerol, nós estamos vendo uma molécula de lipídio, tá certo? Se a gente dá uma olhadinha aqui do lado, a gente está vendo o exemplo do que seria uma molécula saturada e o que seria uma insaturada, né? Então, dentro da química, aquela molécula que a gente chama de saturada, ela não tem ligações duplas, né? Como fala, nessa cadeia aí de carbonos, a gente não está vendo ligações duplas entre carbonos, né? Por isso a gente chama de saturado. Dá uma olhada aqui em cima, ó, ácido graxo saturado, a gente vê que entre carbonos não vejo ligações duplas, tá? E aí, quando a gente olha uma molécula insaturada, nós estamos vendo aqui, ó, por exemplo, entre esses dois carbonos, uma ligação dupla, certo? Por isso, são moléculas aí de lipídio, de gorduras ou de ácido graxo insaturado, tá? Bom, e aí as nossas classificações, né? A classificação de lipídios, como que a gente pode encontrar esses lipídios, né? Na forma de glicerídeos, e aí esses glicerídeos, pessoal, eles têm uma função específica e muito importante dentro aí da biologia, da bioquímica, da fisiologia humana, que seria moléculas que têm uma função muito importante como isolante elétrico, né? Então essas gorduras, esses glicerídeos, têm uma função ali de isolar a carga elétrica, além de ser uma reserva energética também, não é a primeira reserva que o nosso corpo utiliza, mas é uma reserva energética também, né? Os glicerídeos. Além de ter uma função de manutenção da temperatura corporal, né? Então a gente tem todo um mecanismo, um metabolismo de endotermia, de manutenção da temperatura corpórea, né, por meio do nosso metabolismo, mas a gente sabe que parte desse metabolismo é considerado por conta também dessa reserva energética na forma de glicerídeo que nós temos, tá? A manutenção da temperatura corporal. E aí, então, a gente entende também que esses glicerídeos, além de todas essas funções que eu acabei de falar, tem uma função também de proteção contra choque mecânico, que seria batidas, né? Então, quando a gente esbarra em algum lugar ou bate em alguma parte do corpo, enfim, pode ter certeza que essa parte da nossa constituição corpórea, que todos temos, né? Uma reserva energética ali, na verdade, uma reserva de glicerídeos, ela também faz essa proteção do nosso corpo, das partes internas, contra choques mecânicos, que seriam essas batidas, tá certo? Gente, a célula que reserva lipídios no nosso corpo, a gente chama de adipócitos aqui embaixo, ó, tá vendo? Nesse desenho que o Rafa colocou aí no slide dele, à medida que esse adipócito ele consegue reservar mais lipídio, ele então aumenta de tamanho, né? E à medida que o nosso corpo vai usando esse lipídio que está ali reservado no adipócito, que é uma célula específica para acumular lipídio, ele diminui, ele vai diminuindo de tamanho, tá certo? Então aí o adipócito, que é a célula que aglomera, que reserva aí lipídios, tá? A gente consegue encontrar também lipídio na forma de cera, que a gente chama de cerídeos, né?
E aí, gente, quando a gente fala mais sobre isso, sobre cerídeos, sobre cera, a gente logo pensa em impermeabilização, né? Então, dá uma olhada nessa folha que está ao lado aí, né? E a gente consegue entender que plantas que têm bastante cerídeo, ou que têm ali apresentando esse lipídio, né, na forma de cera, vamos dizer assim, ela tem uma capacidade de impermeabilização bastante grande, né? É uma proteção aí da folha, por exemplo, e de outras estruturas da planta que pode ter acúmulo também desse lipídio na forma de cera aí, tá? A gente também encontra o cerídeo, os cerídeos, né, esses lipídios, ali na colmeia, né? Então, a gente consegue lembrar também que ali ela tem uma função estrutural, né, da colmeia, de construção ali daquela estrutura. Tá? Então, a gente também consegue encontrar lipídios dessa maneira. Também encontramos os lipídios, olha só que mega importante para a próxima aula, na forma de fosfolipídios, né? Então, tá aí para vocês uma imagem de uma parede celular, não, uma membrana celular ou membrana plasmática, né? Então, a gente está vendo essa bicamada fosfolipídica, tá? O que a gente está vendo numa parte aqui, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês olharem do lado, o que a gente está vendo, né, dessas bolinhas aqui desenhadas, né? São moléculas de fosfato, né? E aí, então, a gente está vendo lipídio nessas duas perninhas aqui, ó, mais amareladinhas, tá? Então, por isso, fosfolipídio. A gente tem os lipídios ali na membrana plasmática ou membrana celular. Ela não só é uma molécula de lipídio, né? Não é só gordura ali que forma a membrana plasmática. Ela é a molécula de lipídio aderida a ela um radical fosfato, certo? Por isso que a gente está vendo a bolinha e as duas perninhas. Então, as duas perninhas representam aí para nós os lipídios. Por isso que quando a gente olha essa imagem, né, a bicamada, não sei se está dando para ver, né, que são duas camadas aí interligadas, a parte hidrofóbica, né, é para dentro, a parte interna, onde tem então a parte lipídica, tá certo? Muito importante isso. A gente vai ver toda essa função da membrana celular super seletiva, né? A gente vai ver transporte de membranas ali, de meio extracelular para intracelular e vice-versa. Então, e essa questão da gente lembrar que é formado de fosfolipídios é importante para essa também conversa sobre transporte na membrana, tá? Bom, a gente também encontra lipídio na forma de esteroides, dá uma olhada lá, né, do colesterol. E esses esteroides também com função de hormônios sexuais, né? Então, muitos hormônios relacionados aí a desenvolvimento de órgãos sexuais secundários, né, no nosso corpo, e primários também, tem essa origem lipídica, tá certo? Por isso ali colocado para vocês tanto o colesterol quanto muitos hormônios sexuais, tá certo? Por exemplo, testosterona, progesterona, tá? E aí, então, a gente olha aqui embaixo e tem uma observação da questão do lipídio acumulando em vasos, né, sanguíneos. E aí a gente consegue entender também que essa questão do colesterol, né, nos faz lembrar sobre a ocorrência de aterosclerose, né? Então, que seria esse entupimento de vaso sanguíneo. O fato é que a gente tem ali no nosso corpo, né, esses dois tipos de colesterol, o LDL e o HDL, né? E que o LDL é o low, que a gente fala que é o colesterol ruim, que é o mais leve, e por isso ele não consegue ser arrastado ali, né, por moléculas que conseguem utilizar e retirar ele dali, né? O HDL, que a gente chama de colesterol bom, seria o colesterol mais pesado, né? E aí ele consegue ser arrastado por moléculas ali que conseguiriam proteínas e tal, que conseguem retirar esse acúmulo também de colesterol daquele local, né?
Tá vendo que embaixo vocês estão vendo uma imagem dessa questão do acúmulo, né, de LDL e o HDL sendo retirado do vaso sanguíneo. É isso, né, que o HDL ele consegue ser deslocado, né, do vaso sanguíneo e utilizado pelo corpo, e o LDL ele tem muita facilidade de estoque, ele fica lá estocado no vaso sanguíneo, e aí então pode ocorrer ali o entupimento desse vaso sanguíneo, né, a diminuição da luz do vaso, o impedimento da passagem de sangue, né, por esse vaso sanguíneo, e ali o problema ocorrendo da aterosclerose, tá?